de hoje venho mostrar-vos dois tipos de turbos. Este turbo aqui é um turbo de geometria variável e este turbo aqui é um turbo de geometria fixa, ou neste caso de wastegate. Okay? Qual é a diferença entre estes dois turbos? Este de geometria variável, eu até já o desmontei para vocês verem o interior. Esta turbina, como já sabemos, é acionada pelos gases de escape e faz rodá-la, certo? E ao rodar esta turbina, vai rodar juntamente aqui a nossa compressora. Quanto mais rotação eu tiver aqui na turbina, mais rotação terei aqui na compressora. E a compressora, qual é o objetivo? Aliás, qual é o objetivo do turbo? É massa de ar. Tudo bem que isto afeta a pressão, mas se o turbo conseguir fazer mais massa de ar com menos pressão significa menos temperatura, ok? A pressão e a temperatura estão sempre a trabalhar em conjunto. E então, qual é o objetivo da geometria? A geometria é composta aqui por estas alhetas, ok? Aqui não dá para perceberem muito bem, mas eu tenho aqui uma geometria fora. Deixem-me ver se consigo mostrar-vos aqui na câmara. Estão a ver aqui estas alhetas? Isto o que é que vai fazer? Vai abraçar aqui a nossa turbina. E uma analogia muito fácil de vocês fazerem é uma mangueira de água. Quando vocês pegam numa mangueira de água e apertam a ponta, ou seja, diminuem a secção e a água vai mais longe, ou seja, aceleramos a velocidade da água, ou aumentamos a velocidade da água, melhor falando. O que vai fazer aqui a nossa geometria é precisamente isso. Deixem ver se eu consigo mostrar-vos aqui novamente. Quando o turbo precisa de pressão, principalmente em baixas velocidades, em baixas rotações, que é mais difícil fazer, a geometria vai fechar, vai fazer isto, e vai então diminuir a secção de passagem dos gases de escape, fazendo com que eles aumentem de velocidade. Quando o turbo já está a fazer pressão, ou a pressão pedida, a geometria vai abrir, ou seja, neste caso vai aumentar a secção, porque já não precisa de tanta rotação. E então isto é uma peça fundamental, que normalmente os turbos precisam de passar ali naquela máquina que nós temos aqui do Turbo Clinic para fazer a afinação, porque, como devem de imaginar, uma geometria muito fechada vai criar contrapressão de gases de escape, o carro não vai ter o desempenho necessário em baixas rotações e provavelmente em altas também criará aqui um desvio de pressão positiva, ou seja, fará pressão a mais do que o pedido. Em contrapartida, se tivermos a geometria muito aberta, o carro vai ser, ou seja, vai demorar muito a ganhar força, a fazer a pressão pedida, e provavelmente em altas nem nunca chegará a fazer a pressão pedida. Estão extremamente sensíveis e têm mesmo de ser calibrados ao milímetro, e quando eu digo 1 milímetro já é muito, mas para terem essa ideia. Aqui temos um turbo com um atuador a vácuo, que é a entrada aqui, e temos aqui um conector, mas isto é sensor de posição, que a unidade de controle ativa ou faz uma ativação, normalmente controlado por PWM, e depois controla a posição aqui através do sensor. Mas são turbos amplamente utilizados no ramo automóvel, são muito minuciosos, ou seja, trabalham com tolerâncias muito baixas. Qualquer diferença aqui na geometria faz logo uma diferença enorme na potência do carro. Por outro lado, temos aqui um turbo do wastegate. Este turbo, o princípio de funcionamento é muito idêntico, ou seja, temos aqui a turbina que é acionada pelos gases de escape, etc. Temos aqui a nossa compressora, só que este turbo tem aqui uma comportazinha, que normalmente está sempre fechada, e esta comporta só vai abrir quando o turbo fizer a pressão pedida. Ou seja, enquanto o turbo ainda não atingiu a pressão pedida, esta comporta vai estar sempre fechada. Assim que o turbo começa a atingir a pressão pedida, esta comporta vai abrindo para deixar escapar os gases de escape que entram por aqui, e antes de chegar à turbina saem aqui por esta comporta. Este turbo também tem aqui uma diverter valve, que vamos falar mais à frente sobre isso, só para vocês ficarem aqui com uma ideia dos tipos de turbos mais comuns e da necessidade de colocar estes turbos nestas máquinas, que até vos posso mostrar. Onde vamos ter aqui, vamos colocar o turbo aqui. Neste caso ele está desmontado, mas é só para vocês verem. Colocaríamos o turbo aqui montado, ok? Nesta entrada aqui.
Um dos testes que podemos fazer aqui, também podemos fazer na máquina, já vos mostro, nestes turbos, é pegar aqui na nossa pistola de vácuo. Esta pistola até permite fazer ou pressão ou vácuo, ok? Eu vou meter vácuo e reparem que eu consigo perceber se o atuador mexe bem ou se há aqui algum tipo de prisão, ok? As geometrias às vezes ficam encravadas e nós por aqui conseguimos logo perceber se mexe bem ou não. Bem como aqui. E já temos aqui o nosso wastegate a mexer. Reparem aqui num detalhe interessante, que nem todos os turbos são assim, é que esta wastegate normalmente está aberta, sem qualquer tipo de ativação. Ou seja, esta wastegate para fechar tem que estar ativada, tem que ter ativação. Há turbos que é ao contrário, estão sempre fechadas e têm que ter ativação para abrir. E então, como é que vamos colocar o turbo na máquina e verificar se a posição da geometria, neste caso vou só fazer o teste de fluxo mínimo, que é quando a geometria recolhe toda e bate no batente. Vamos ver se está na posição. Temos que colocar aqui a nossa flange, ou seja, o adaptador, para colocar aqui na saída de ar da máquina, ok? Então, turbo no sítio, qual é o próximo passo? Como este turbo é de atuador de vácuo, vamos ligar aqui o nosso tubinho de vácuo aqui ao nosso atuador. Em seguida, temos que trancar a nossa compressora, ok? Porque este teste, como é feito estático, não há entrada de óleo, não podemos danificar os nossos componentes internos, então vou pegar aqui no nosso componente responsável por bloquear a compressora. Está bem firme, confirmo, a compressora está bem fixa e agora aqui vamos ao menu principal. Este turbo já está selecionado, se não vinhamos aqui selecionar turbo, escolhíamos o turbo, neste caso é este aqui, KKKVV03 com esta referência aqui. Menu principal novamente, condições todas prontinhas para fazermos então o teste de fluxo mínimo. O que é que a máquina vai fazer? Vai fechar a geometria toda, vai inserir ar dentro do turbo e vai calcular quanto é que sai. Reparem que já temos aqui no nosso teste, este turbo estava prontinho, estava no sítio, a geometria estava mesmo bem calibrada. Eu desmontei só para o vídeo, montei, reparem que a setinha já está aqui fora do verde. Geometria demasiado fechada, o que é que eu teria que fazer agora? Aliviar um bocadinho aqui o batente da nossa geometria, voltar a fazer o teste. A setinha teria que vir aqui para o meio. Lá está, se colocássemos este turbo no nosso automóvel, provavelmente ele ia funcionar não normalmente, ia funcionar, mas de certeza que em termos de andamento, em termos de resposta do automóvel, com geometria desta forma, muito fechada, íamos notar de certeza o carro com dificuldades em sair ou até com uma ligeira restrição quando a gente acelerasse a fundo, por exemplo. Portanto, estes turbos, principalmente de geometria, têm que ser bem calibrados para o perfeito funcionamento do motor. Espero que este conteúdo tenha sido útil para ti, espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha e fica atento às nossas redes sociais, porque cada vez vamos ter mais deste tipo de conteúdo informativo para ti que queres aprender mais sobre automóveis. E é já no dia 1 de março, sábado, dia 1 de março, que vamos ter uma formação de sobrealimentação, onde vamos falar sobre os tipos de turbo, turbos de geometria variável, turbos do wastegate, turbos twin scroll, e depois não só falar de turbos, vamos também passá-los aqui na nossa máquina, vamos abrir os turbos, reparar aqui na parte, abordar a parte dos cores, substituição dos cores e depois calibrar aqui na nossa máquina da Turbo Clinic, ok? Para vocês verem que às vezes 1 milímetro faz toda a diferença na afinação de uma geometria. Um abraço.